Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. E assim trarão ofertas justas ao Senhor. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que 2 partes dela serão extirpadas e expiarão, mas a 3ª parte restará nela. E farei passar esta 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Lembrai-vos, pois, da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, tantas vezes quantas desejarem. Aleluia! Louvado seja Deus! Amados povos e nações de língua portuguesa, amados ouvintes, de onde quer que vocês estejam nos ouvindo, esta é a rádio Jesus is Lord 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. Esta é uma carta para as nações de língua portuguesa. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Para que os povos e as nações de língua portuguesa, a amada Igreja de Língua Portuguesa, tenham a oportunidade de ouvir o que o céu, o que o Senhor Deus está falando para a Igreja de Cristo nestes últimos instantes antes do arrebatamento, para que possam preparar o caminho em seus corações e em suas nações para a iminente vinda do Messias. Aleluia, amados irmãos! Onde quer que vocês estejam hoje, preciosos ouvintes, eu estou lendo no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 3, Malaquias, capítulo 4, versículos de 4 a 6. Também li Zacarias, capítulo 13, versículos de 8 e 9.
e Apocalipse capítulo 11, versículos 3 a 6. Amados irmãos, a Bíblia prometeu que Elias viria. O Senhor prometeu que Elias viria e nós vemos que em sua primeira vinda, Elias comandou o céu para abrir e liberar chuva. A autoridade que Elias, o grande profeta do Senhor, tem para abrir ou fechar o céu, eminentemente é falada, documentada e muito bem clara na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 18. Neste capítulo você encontra pela primeira vez que Elias, o maior profeta do Senhor, apareceu na terra de Israel. Ele fechou o céu. E então, depois de 3 anos, ele reuniu todo Israel em um lugar, no Monte Carmel, e ele comandou a abertura do céu. E nós vemos que quando ele completou a sua missão na terra, ele não viu a morte. Elias foi levado para o céu, juntamente com as hostes celestiais e toda uma comitiva de cavaleiros de fogo, para levá-lo de volta ao lugar ao qual ele pertence, o reino de Deus. Então Elias aparece e desaparece na Bíblia misteriosamente. E ele prometeu, o Senhor Deus prometeu, que Elias voltaria antes do grande e terrível dia do Senhor. E em Apocalipse capítulo 11, o Senhor diz que dará às suas 2 testemunhas o seu próprio poder para abrir e fechar o céu conforme quiserem. Amados irmãos, abençoados ouvintes, ontem, novamente, houve uma grande escalada no nível das visitações do Senhor que estão acontecendo na terra neste momento, nestes últimos instantes, antes do arrebatamento da igreja, antes do dia mais esperado por todo o céu, quando finalmente a morte que entrou no homem, na humanidade, em Gênesis 3, será destruída para sempre, através do poderoso sacrifício de Jesus. E o fruto perfeito da cruz entrará finalmente no céu, imortal, incorruptível. Aleluia! Amados irmãos, todos nós acompanhamos ontem, e todos esses dias, mas muito principalmente ontem, uma das profecias mais celebradas nestes últimos meses, mais ansiosamente aguardada, mais anunciada por Deus Pai. É a profecia da mega visitação de céus abertos sobre uma nação chamada Lima, Peru. Amados, o Senhor Deus profetizou esta grande visitação pelo menos 15 vezes em um período de 3 meses. E é muito chocante nós vermos hoje o cumprimento cabal, o cumprimento total e literal destas profecias que foram dadas ao vivo e estão no YouTube, e que foram dadas também diretamente no Peru, quando os 2 tremendos profetas do Senhor chegaram. Então, esta visitação é a visitação que foi mais anunciada, mais ansiosamente aguardada. E, amados, a preparação para esta tremenda visitação não começou há 4 meses atrás. Se nós observarmos uma ministração do poderoso profeta do Senhor a respeito do sólido fundamento, uma ministração, um ensino poderoso que foi dado em novembro de 2017,
No final de uma das ministrações, o poderoso profeta do Senhor diz: nesta noite, o Senhor me levou a Lima, Peru, e eu lutei com feras naquele lugar. Eu lutei com feras terríveis naquele lugar. Então, amados irmãos, apenas por observação, nós já vimos que esta mega, estrondosa visitação que nós vimos ontem do céu que desceu na terra, começou já há algum tempo atrás e tem sido preparada para que não falhasse. Aleluia! Então, amados, eu quero levá-los em uma jornada a este lugar onde os dois tremendos profetas do Senhor começaram a anunciar esta tremenda visitação. Lá atrás, no mês de julho, no dia 26 de julho do ano de 2018, os dois tremendos profetas de Jeová Yahweh vieram ao vivo aqui na rádio Jesus is Lord e decretaram que quando o Senhor levar a Lima, Peru, os seus dois tremendos profetas, a simples presença deles, somente a presença deles vai abrir o céu sobre Lima, Peru. E que haveria chuva de bênçãos. E naquela profecia, você vê que há mais de 2 meses, quase 3 meses atrás, 3 meses antes do dia da visitação que aconteceu ontem, 28 de outubro do ano de 2018, no dia 26 de julho, nós vamos observar que os poderosos profetas do Senhor Jeová Yahweh já estavam vendo lá atrás e já estavam comandando o céu para abrir simplesmente pela sua presença naquela cidade. Aleluia! Considerem isto, amados irmãos. A simples presença deles na cidade, em um lugar, abre o céu. E eles descreveram as gotas de chuva, a chuva do Espírito Santo, como pequenas gotas de chuva caindo. E ele disse: chuva do trono de Deus. A profecia dizia exatamente isto. Há uma visitação do Senhor que está vindo às nações da terra. Povo amado, e novamente, no Peru, eu vejo que há uma estrada que faz uma curva assim à esquerda e vai em direção a uma região montanhosa e vai acima das montanhas. Então, vira à esquerda. E o Senhor me levou lá. E eu posso ver que quando eu chego lá, a minha presença, a presença destes dois profetas do Senhor, eles comandaram o céu para abrir. E Deus Pai falou por voz e ele disse: eu posso ver que os céus estão abertos aqui. E torrentes de chuva, chuva do Espírito Santo estão caindo. Então, o profeta do Senhor diz: eu vi pequenas gotas de chuva caindo depois que eu disse estas palavras. Novamente, quando eu disse isto, depois que o Senhor falou estas palavras, então eu vi pequenas gotas de chuva caindo e uma unção massiva. Este é um tempo de refrigério, povo amado, quando o céu está abrindo e torrentes de chuva estão descendo. Uma tremenda chuva agora, a chuva do Espírito Santo, vinda do trono de Deus. Ela será vista no Peru, quando ele trouxer os seus servos a Lima, Peru. O céu vai abrir. Pela simples presença deles, o céu vai abrir e torrentes de chuva virão.
E então eu ouvi a voz do Senhor dizendo: os céus estão abertos aqui agora. Aleluia! Amados, ele descreve que a simples presença destes dois profetas vão abrir os céus sobre uma nação chamada Lima, Peru. E que o próprio Deus Pai disse para ele: olha, os céus estão abertos sobre Lima, Peru. E eles comandaram a abertura do céu, e o céu abriu. E ele então podia ver pequenas gotas de chuva caindo. Mas a realidade espiritual é: torrentes de chuva da unção do Espírito Santo serão derramadas sobre aquela nação. Muito, muito chocante. Amados, esta profecia de 26 de julho de 2018, nós ouvimos os dois tremendos profetas do Senhor 3 meses, um pouco mais de 3 meses atrás, antes da mega chocante visitação, da temível visitação de Deus Pai que aconteceu ontem. Você ouve eles dizendo: primeiro, que Deus Pai falou por voz a respeito dos céus abertos, da abertura dos céus no Peru, pela simples presença dos dois profetas do Senhor. E nós também notamos que as palavras deles são as palavras de Deus Pai. Eles dizem, quando eles dizem estas coisas, e o Senhor diz que Ele repetiu, para que nós não achássemos que foi apenas uma coincidência, ou que houvesse qualquer ambiguidade lá. Não! As palavras dos dois tremendos profetas do Senhor são as próprias palavras que Deus Pai falou por vós. São as mesmas palavras que eles falaram, que comandaram o céu para abrir. E naquela profecia também, nós observamos o fato de que os dois profetas do Senhor disseram que a simples presença deles fez abrir o céu. Amados irmãos, isto é uma maravilha. Amados irmãos, quem pode fazer isto? Porque todos nós observamos. Aquela visitação tinha um tempo marcado, uma hora determinada. Não foi quando ele chegou em Lima, Peru, não foi no primeiro dia e não foi no segundo dia. Porque nesta profecia também de 26 de julho, ele declara que ele já estava prestes a vir embora. Ou seja, foi no último dia do serviço de cura. Até isto já estava marcado, mas é óbvio que estes detalhes só aparecem depois que se cumprem. Realmente haveria uma tremenda visitação. Deus prometeu uma visitação gigantesca, mas quando aconteceria? Primeiro dia, nada. O segundo dia, ensino. Terceiro dia, ensino. Aliás, primeiro dia, houve a conferência com a imprensa. No primeiro dia do serviço de cura foi tremendo, mas não aconteceu o que nós vimos acontecer ontem, no último dia do serviço de cura. E, amados irmãos, um serviço normal de cura, o grupo de louvor está cantando, as pessoas estão sentadas ali observando, mas nada aconteceu até que eles puseram o pé naquele lugar. E aí então, todos puderam ver a total mudança no clima espiritual daquele lugar. Que autoridade, que poder! Verdadeiramente, eles têm a chave de ouro que abre e fecha o céu. As palavras deles não são deles, são do próprio Pai. E quando eles descrevem a chuva do Espírito Santo, eles disseram: pequenas gotas de chuva começaram a cair quando o céu abriu. E você ouve uma outra coisa que é extremamente muito séria, é que aquela chuva, ele diz, ela vem do trono de Deus. Ela vem do trono de Deus. Então, quando ele comandou a chuva veio não das nuvens físicas deste céu.
Ela veio do trono de Deus. Então não é uma chuva normal, não é uma chuva comum, explicável. É a chuva que vem do trono de Deus. Aleluia! Então eles têm poder e autoridade para liberar a chuva direto do trono de Deus. E o céu ouve e obedece. E não apenas chuva, mas cristais caem. E as pessoas conseguem pegar esses cristais e apalpá-los. Aleluia! Povo amado, abençoados ouvintes, isto foi no dia 26 de julho de 2018. Quase um pouco mais de 3 meses atrás, antes desta mega chocante visitação do Senhor que aconteceu ontem em Lima, Peru. Muito chocante. Amados, esta profecia foi no mês de julho. Então, no mês de agosto, o Senhor Jeová Yahweh novamente falou 6 vezes. Somente durante o mês de agosto, ele falou 6 vezes a respeito da visitação do Senhor que iria acontecer em Lima, Peru. Os 2 tremendos profetas do Senhor falaram e anunciaram 6 vezes a abertura dos céus em Lima, Peru, quando eles chegassem a Lima, Peru. Então, no dia 2 de agosto de 2018, agora os 2 tremendos profetas do Senhor estão fazendo uma conferência com a imprensa em Palermo, Itália. E durante aquela conferência de imprensa na Itália, os 2 tremendos profetas do Senhor Jeová falaram com a imprensa a respeito da visitação do Senhor que iria acontecer não na Itália, mas em Lima, Peru. Aleluia! Na Itália, ele profetiza novamente, ele diz exatamente isto. Depois daqui, eu irei a Lima, Peru. E eu já vi que quando eu for lá, eu vou comandar o céu para abrir e a chuva vai descer. Aleluia. Vou repetir. Na conferência da imprensa, em Palermo, na Itália, no dia 2 de agosto de 2018, o poderoso profeta do Senhor profetiza a respeito de Lima, Peru, e ele diz: depois daqui, eu irei a Lima, Peru. E eu já vi que quando eu for lá, eu vou comandar ao céu para abrir e a chuva vai descer. Aleluia! Que autoridade! Que ousadia! Então, no dia 3 de agosto, no dia seguinte, durante a conferência de pastores e dos ministros do Evangelho na Itália, novamente, os poderosos profetas do Senhor deram esta profecia. Ouçam isto, irmãos. Ele disse: eu irei a Lima, Peru. E eu já anunciei que quando eu chegar em Lima, Peru, e entrar, este local será um campo aberto, onde estará acontecendo uma grande reunião. E quando eu entrar lá, eu já me vi a mim mesmo lá. Então eu comando o céu, dizendo: ouça-me, céu. Eu comando que abras agora e libere a chuva do Espírito Santo. E ele disse: eu já vi, haverá uma mega visitação em Lima, Peru. E em Lima, Peru, ele comanda ao céu, e o céu o obedece, e a chuva desce. E então a voz do Senhor fala com ele e diz: olha, agora ao tremendo derramar da unção que o Senhor está derramando. Então haverá uma tremenda visitação.
Amados, isto tem um objetivo específico. Todas as profecias e o cumprimento delas estão enviando uma mensagem para a igreja. O tempo acabou. Elias já está na terra. Moisés já está na terra. Os 2 tremendos profetas do Senhor, os 2 temíveis profetas do Senhor, as 2 testemunhas de Apocalipse 11 já estão na terra. Isto significa que o tempo dos gentios acabou. Então, quando nós vemos tremendas profecias, extremamente chocantes, isto faz com que nós temamos e tremamos. No dia 26 de julho e então no dia 2 de agosto, na Itália, 3 de agosto, na Itália, na conferência de pastores, eles avisaram que iriam chegar no Peru, que seria um campo aberto, que ele comandaria o céu. Céu, ouça-me! Eu te comando que abras e derrame a chuva. Ele comandou o céu para abrir em Lima, Peru. Amados, isto é absolutamente espantoso. E nesta profecia, você ouve os 2 terríveis profetas de Yahweh decretar que em Lima, Peru, o céu tem que obedecê-los e abrir. Quem, amados? Quem são estes? Quem pode fazer isto? Amados irmãos, quem conferiu a eles esta autoridade? Se o próprio céu ouve a palavra da língua deles e obedece, já entendemos a mensagem. Quanto mais nós. Então, isto foi em 3 de agosto de 2018. Você vê os 2 tremendos profetas do Senhor já descrevendo onde seria aquela reunião, onde ela iria acontecer, que não seria em um estádio, mas seria em um campo aberto. Então, observamos mínimos detalhes que somente ressaltam depois que a profecia se cumpre. Os 2 tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh deram estes fatos, este momento com detalhes precisos. Aleluia! Detalhes chocantes. Que o céu iria abrir pela presença deles, e então que a reunião seria em um campo aberto. E nós sabemos que o local do serviço de cura foi mudado no último minuto. Não era para ser onde foi. Mas, como os tremendos profetas do Senhor já tinham profetizado e já tinham visto que seria em um lugar aberto, então, de fato, não porque eles ouviram a profecia, mas porque tudo conduziu para que fosse exatamente em um lugar aberto, no meio da rua, no meio da cidade de Lima, no Peru. Mínimos detalhes. Aleluia! Então, amados irmãos, eu quero ressaltar a autoridade e o poder destes que dizem: ouça-me, céu. Eu te ordeno que abra e libere chuva. E eles falaram isto, amados, diante dos pastores e de toda a TV global que estavam em Palermo, na Itália, naquele dia, dizendo: naquele dia, quando eles estiverem em Lima, Peru, o céu tem que abrir. Os céus têm que obedecer a voz deles e derramar torrentes de chuva da unção. Que tremendo nível de relacionamento com o céu! Que tremendo nível de relacionamento com Deus Pai! Quem, amados? Quem nós já vimos
que vai diante das nações, porque cada uma destas profecias foi dada ao vivo, diante de todas as nações da terra. Algumas delas foram dadas, no caso da Itália, diante da Europa inteira e de todas as nações. Quem pode ir diante de todas as nações da terra e dizer que quando ele chegar em Lima, Peru, ele vai comandar o céu? Ele não vai pedir, ele vai comandar. E o céu vai abrir. E o céu tem que obedecer. Aleluia. Aleluia. O céu ouve a instrução e o comando e obedece. Amados irmãos, amados povos de língua portuguesa, será que nós já estamos começando a entender com quem é que nós estamos lidando? Que nível de visitação temível que nós estamos presenciando? Quem de nós já viu alguém comandar o céu e o céu obedece o comando? E realmente, quando chega o dia do qual eles falaram, e o céu de fato obedece o comando, como nós vimos ontem, quando eles gritaram olhando para o céu e pediram para Deus Pai: vem agora, nós estamos esperando por ti aqui. Aleluia! Aleluia! Então, amados, no dia 5 de agosto do ano de 2018, também em Palermo, na Itália, foi transmitido globalmente para todas as nações da terra. Eles deram este comando de que, no dia em que eles chegassem a Lima, Peru, eles iriam comandar o céu e dizer para o céu: ouça, céu, eu comando que você abra e derrame chuva. Em outras palavras, o céu tem que obedecer ao seu comando e liberar torrentes de chuva da unção do Espírito Santo. Então, amados irmãos, esta visitação de Lima, Peru, não é uma visitação como nenhuma, ela não é uma visitação como qualquer outra. Ela é uma visitação totalmente diferente. E o poderoso profeta do Senhor disse que esta visitação abriria o céu sobre Lima, Peru, mas abriria também a porta para que o fogo do avivamento se espalhasse por todas as nações da América Central e da América do Sul, incluindo, glória a Deus, o Brasil. E o poderoso profeta do Senhor ressaltou que esta chuva, ela vem do trono de Deus. Ela não é uma chuva física, explicável pelas leis da física. Ela é uma chuva do trono de Deus. E gloriosamente manifestaram-se cristais, água cristalizada. Aleluia! Então, amados irmãos, o Senhor está falando poderosamente com as nações da terra através destas visitações. A primeira coisa que o Senhor está trombeteando é que os 2 profetas, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, já estão entre nós, executando, de certa forma, a mesma agenda de Deus com a igreja e com os gentios agora, que eles vão executar com os judeus no tempo da tribulação. Nós podemos observar claramente o Senhor gritando através dessas visitações: por favor, observem quem eles são. Por favor, observem a autoridade e o poder com o qual eu os revesti. Então, a próxima coisa que você observa é: se as 2 testemunhas de Apocalipse 11 já estão na terra,
Isto significa que o tempo dos gentios acabou. A dispensação da graça está praticamente já fechada, prestes a fechar. E que, se o Senhor não enviasse o socorro agora, nós perderíamos o arrebatamento. Nós perderíamos com certeza a nossa eternidade, porque nós estávamos mergulhados em apostasia mortal, vivendo um falso evangelho, como o poderoso profeta do Senhor pregou em Lima, Peru. Quando Deus tem uma agenda na terra, Ele estabelece uma agência autorizada, uma embaixada, para executar esta missão, esta agenda. E então Ele confere a esta agência autorizada poder e autoridade, unção para isto. Mas o grande problema é que neste momento a maior parte da igreja é agência não autorizada. Eles não estão executando a agenda de Deus na terra, que é preparar a noiva de Cristo, que é entender os tempos e então a preparação para entrar no reino de Deus. Eles estão pregando um evangelho horizontal e sim, dando vistos, mas vistos falsos, que você não vai poder entrar no reino de Deus com eles. E isto é temível, amados. Então estas visitações estão gritando que estes são os verdadeiros mensageiros e que eles têm a verdadeira e única instrução para a igreja nesta hora. E isto é chocante, amados. Não é a primeira vez que acontece. Porém, esta visitação ela foi diferente, em um nível diferente. Ele comandou o céu e o céu abriu. Aleluia. Aleluia. Então, amados irmãos, só para que nós tenhamos um entendimento de que esta visitação em Lima, Peru é um marco. Ela é um divisor de águas neste momento para a igreja. Ela vai abrir uma porta poderosa de avivamento para as Américas Latina e do Sul, Central e do Sul, para preparar a igreja para a vinda do Senhor. E quando este dia chega, depois de ter sido profetizado mais de 15 vezes, amados, a própria rádio Jesus Lord está chocada de perceber quantas vezes Deus falou sobre esta visitação, mostrando a gravidade dela. E quando este dia chega, as primeiras palavras deles, quando eles chegam, eles determinaram que seria o último dia do serviço de cura, quando o céu abriria. Aleluia! O dia, amados, já estava determinado. Os céus vão abrir aqui. Eu vejo uma garoa aqui. E será uma visitação histórica. Aleluia! Neste lugar haverá uma visitação. Quantos estão prontos para uma visitação? Então vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração. Aleluia! Aleluia! Então, amados irmãos, foi muito chocante observar a forma como Deus conduziu, a forma como o Espírito Santo visitou e tocou as pessoas naquele lugar. Mas foi maravilhoso também observar o comportamento das outras nações, que em humildade, em arrependimento, imploraram ao Senhor que os tocasse também. Algo maravilhoso está acontecendo, amados irmãos. Algo maravilhoso está acontecendo.
Então, eu quero voltar a enfatizar alguns pontos que a Rádio Jesus is Lord enfatizou nesta tarde, para que os irmãos de língua portuguesa possam também estar acompanhando o que a Igreja do Quênia está recebendo. Então, foi enfatizado o seguinte, que, número 1, quem são estes dois profetas temíveis do Senhor? Que quando eles falam com Deus Pai, eles estão diante do poderoso conselho de Jeová. E eles pedem para Deus Pai abrir o céu. E eles dizem, aqui, agora, hoje, e trazer a chuva no poderoso nome de Jesus. Então estas coisas foram observadas. Quem de nós pode chegar num lugar e dizer isto? Pai, hoje eu te peço que agora o Senhor derrame chuva aqui. Eles determinam o local, eles determinam a hora e eles determinam que chuva que é, amados. A chuva do Espírito Santo. Para que nós víssemos aquele mover que nós vimos ontem. Aquela doçura, aquele ambiente celestial. E eles instruem a abertura do céu. Então, que temível relacionamento com Deus Pai que eles têm, a ponto de dizer, Pai, Tu és o meu único amigo. Espírito Santo, Tu és o meu amigo, o meu único amigo. Não tenho nenhum outro amigo na terra. E então ele revela que o Senhor falou com ele a respeito do orvalho nas folhas. Ou seja, são folhas frescas, com o orvalho da manhã, folhas da árvore da vida. E então eles dão as boas-vindas a Deus Pai para vir e avivar aquela nação. E uma tremenda visitação acontece. Aleluia, aleluia. Amados irmãos, que tempos tremendos nós estamos vivendo. Todos aqueles que acompanharam as ministrações, as poderosas pregações do dia 25 e 26, viram o nível com que Deus falou com o povo do Peru. A mensagem desta hora, o Messias está vindo, prepare o caminho. Isaías 21, eu sou o guarda, o atalaia. Eu estou no muro oriental, na porta oriental de Jerusalém, vigiando. É noite. E vocês estão aflitos e toda hora vêm perguntar, guarda, quanto tempo ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto ainda resta de noite? E este povo está em cativeiro, querendo ser livre. E então o guarda diz, vem, pergunta e depois volta e me pergunta de novo. Mas guarda, o que você está vendo? Ele diz, eu estou vendo a luz vindo, o dia. E então, uma noite, trevas. Aleluia. Eu vejo a vinda do Messias. E o povo que está me perguntando, guarda, quanto tempo falta? Guarda, instrui, fala pra gente o que está acontecendo. Este povo que ouviu, este povo que se preparou, este povo que se arrependeu, entendeu que tinha chegado o tempo, está bem junto do guarda perguntando o tempo inteiro, guarda, o que você está vendo? Guarda, ainda falta muito. Guarda, o que você está vendo? Você está vendo algum movimento? E o guarda fala, sim, degraus desceram.
Acabo de ver que degraus desceram no céu e há uma movimentação celestial. Aleluia! Aleluia! E então ele fala, eu vejo o dia amanhã, eu vejo amanhã e então uma noite vindo. Ou seja, ao mesmo tempo que vem a luz, mergulha em trevas novamente em uma outra noite. Mas uma noite de trevas muito mais densas, muito mais profundas, muito mais terríveis. E um grupo, o grupo que está bem junto do guarda, que toda hora está ouvindo a mensagem. O guarda está reportando o que ele está vendo e este grupo está atento, ouvindo. E se preparando e seguindo o guarda. Quando a luz vier, eles vão subir os degraus e vão entrar. Aqueles que estão negligentes, estão questionando, estão nas teorias humanas, nas teologias humanas, nas filosofias humanas, no mundanismo, nas revelações da carne, eles não têm como entender isto. Eles vão mergulhar nas trevas densas da grande tribulação. Porque estes mensageiros, meus irmãos, a mensagem deles é clara. Santidade. Lembrem-se, santidade. Lembrem-se, justiça. Lembrem-se que o Deus de Israel, Jeová Yahweh, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus santo. Ele é um Deus santo. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. A mensagem então é esta. Os mensageiros vieram para purificar a igreja, como está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 3. E está escrito no livro de Zacarias, capítulo 13, versículos 8 e 9. Quando finalmente o Senhor vai fazer purificar um povo, 2/3 serão removidos e 1/3 será refinado, passará pelo fogo, porque este mensageiro, ele é como o fogo do ourives, ele é como a potassa do lavandeiro. Ele vem com uma palavra para arrancar a apostasia da igreja, para expor o pecado, para declarar e restaurar a autoridade do sangue de Jesus, para purificar do pecado, para anunciar que o Espírito Santo de Deus ainda está na terra para ajudar a igreja. Então, amados irmãos, isto que nós vimos acontecer ontem em Lima, Peru, mostra o tremendo amor de Deus por esta geração. Quão bem-aventurados aqueles que estão ouvindo e entendendo e se submetendo. E houveram sinais tremendos ontem. Em um momento, uma pessoa que trabalha com filmes de vídeo, ela começa a gritar que era uma pessoa que tinha alguns questionamentos sobre imagens. Justamente para ela, o Senhor mostra a glória do Senhor atravessando o céu e apontando para o profeta. E nós ouvimos no vídeo ela gritando, novamente! Ai, novamente, aconteceu de novo, olha! Amados, que amor de Deus! Deus não precisava fazer tudo isto. Mas por que o Senhor está fazendo isto? Porque existe uma boca de Deus na terra, uma. E Ele está decretando, agora, neste momento, que a igreja se arrependa, prepare o caminho, abrace a justiça e a santidade para entrar no reino de Deus. Mas a mesma boca que está declarando chuva de bênçãos no Peru, que o céu abra e derrame o último avivamento, que haja restauração na igreja e no povo, nos povos, que o Senhor visite o seu povo para purificá-los, para levá-los para casa.
curando os enfermos, restaurando pessoas que estavam destruídas. Esta mesma boca está decretando juízos terríveis. E ela vai diante do mesmo céu e ordena uma chuva torrencial. Ela vai diante do vento e declara um furacão. Esta boca, esta voz fala com o mar e ele invade a terra. Esta mesma boca está decretando pestes, enfermidades, pestilências terríveis, como está escrito no livro de Apocalipse. No capítulo 11, que eles ferirão a terra com pragas, com flagelos, com enfermidades. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem olhos para ver? Quem quiser, vai ouvir e vai entender. Porque é claro como o dia. Bem-aventurados aqueles que jogaram fora, como o apóstolo Paulo faz, em Filipenses capítulo 3. Tudo aquilo que eu considerava como ganho, agora eu considero perda, eu considero esterco. Todos aqueles ensinos, todos os títulos. Agora tudo isso eu me desfiz de tudo isso para agora buscar um único conhecimento. A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O grande fariseu teve que se despir da sua teologia. Teve que se despir de todo o seu conhecimento humano, mental, para poder contemplar a sublimidade, a beleza de Cristo Jesus, nosso Senhor, para então poder entender quem era aquele que foi crucificado, quem era aquele que ele estava perseguindo. Saulo, por que me persegues? Senhor, mas eu não estou te perseguindo, mas quem persegue os meus está me perseguindo. Quem não está recebendo esta instrução preciosa, clara como o dia, irrefutável, está rejeitando o próprio Deus. Aleluia. Em um momento, amados, eles começam a ver a glória azul no céu. E esta glória, ela ia se movendo, ela ia mudando. Depois de um momento, eles viram a glória de Deus vindo como uma nuvem. Todos viram, todos apontaram, ela veio se aproximando. Amados, que momento foi aquele? Quando todos apontavam a nuvem, ela vinha vindo e todos estavam apontando, ela está vindo, ela está vindo. E ela veio. Aleluia! E de repente o céu abre. E alguém começa a gritar, são cristais, pequenos cristais. Depois, ouro. Pessoas com ouro. Amados, estas visitações, agora eu preciso pôr um foco muito claro. Estas visitações, sem a santidade e a pureza do evangelho verdadeiro da cruz e do sangue, elas são malignas. Mas quando você tem uma visitação deste nível, que vem acompanhado, na verdade as visitações acompanham a pregação da palavra pura de Deus, vinda diretamente do trono sem mistura, a palavra espiritual e eterna do Deus eterno, do Santo de Israel. Então, amados, tudo isso está apenas gritando para nós. Este é Elias. Este é o Elias que haveria de vir. Israel está esperando por ele. E a igreja tinha algum entendimento? Não. A igreja não tinha nenhum entendimento de quem são estes. Aleluia! Então, amados irmãos, um outro ponto muito maravilhoso que
que foi assim bem enfatizado hoje é a respeito do tempo da visitação. Porque nós sabemos que esta visitação estava marcada para um dia determinado, foi tudo preparado, os profetas tremendos do Senhor foram e simplesmente Deus fechou. Chegaram até lá e Deus fechou. Não era o tempo. Não era o tempo, não era o lugar, não era o tempo. E ele diz, muito lindamente, eu voltei com a profecia. Eu guardei a profecia para o tempo certo. Então, esta visitação tinha o dia e a hora certa. Ela foi, então, transferida para um outro dia. O dia que estava determinado desde antes da fundação do mundo. O dia e o lugar. Aleluia! Então, amados irmãos, não nos enganemos, vamos entender com clareza. Esta visitação de Deus em Lima, Peru, levou tudo para um outro nível. Ela moveu a visitação de Deus num outro nível agora, sobre a igreja e sobre a terra. Então, esta visitação está gritando para nós, para toda a igreja e as nações da terra, que chegou a hora de temer o Senhor, que o tempo acabou e a vinda do Messias está na porta. O tempo, o próprio tempo, maravilhosamente ele diz que quando o homem pecou, tudo morreu, inclusive o tempo. Então o tempo também está caminhando numa contagem regressiva até chegar a 0. Aleluia! Apocalipse 10. Ele vai chegar no 0, o tempo acabou. Então, amados, tudo, até o tempo tem que obedecer. Há um tempo determinado. Será que nós estamos entendendo que algo muito grande está acontecendo na terra? Será que nós estamos entendendo que Deus enviou a esta terra 2 poderosos profetas a respeito de quem a Bíblia fala claramente no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 3. No livro de Malaquias, capítulo 4, versículos de 4 a 6. No livro do Apocalipse, capítulo 11, versículos de 3 a 6. E que estes 2 temíveis profetas já estão executando a agenda de Deus na terra com a igreja e com as nações da terra, no poder e na autoridade dos 2 mais temíveis profetas da Bíblia, Moisés e Elias, restaurando a igreja de Cristo e preparando o caminho do Senhor, restaurando a igreja de Cristo e fazê-la entrar no céu, introduzi-la no céu, na segurança do céu. Mas ao mesmo tempo, eles estão chacoalhando as nações, decretando a chuva do Espírito Santo de Deus, chuva de bênçãos, chuva de avivamento, orvalho de vida, abençoando uma nação, e então decretando furacões e tsunamis, terremotos, juízos de Deus, a ira de Deus sobre outras nações. E eles falam e anunciam que muito brevemente haverá acontecimentos que vão fazer uma separação daqueles que vão entrar na luz, no glorioso reino de Deus, porque obedeceram, se arrependeram, ouviram a instrução e se prepararam para o reino de Deus. E aqueles que vão mergulhar em um nível de trevas como nunca antes houve, como está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Um tempo de angústia como nunca houve antes, nem jamais haverá. Então, amados, cabe a cada um de nós escolhermos agora de que lado nós vamos estar. Se nós vamos ouvir hoje a instrução com a qual Deus Pai enviou seus 2 poderosos profetas para preparar a igreja para este tremendo momento,
tão aguardado, ou se estaremos entre aqueles que se perderam durante o terrível juízo da grande tribulação. Porque, amados irmãos, o anúncio já está sendo feito. Israel logo, logo estará ciente de que os seus 2 profetas já estão aqui. Elias, o terrível profeta do Senhor, e Moisés, o homem de Deus, o amigo de Deus. Em breve, os olhos deles serão abertos e eles entenderão que os seus mais temíveis profetas já estão aqui. O povo judeu, o povo da aliança de Deus, muito em breve, eles vão entender quem são estes 2 poderosos profetas. Eles vão entender que estes são os seus 2 mais temíveis e mais ferozes profetas, aqueles que eles estão aguardando. Então, amados irmãos, povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, o tempo acabou para nós. Chegou o tempo de voltarmos para casa. Chegou o tempo de irmos para o lugar ao qual nós pertencemos, para o qual nós fomos criados. Aquele para quem nós fomos criados e redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! Ouçam, os 2 profetas do Senhor, os 2 profetas do tempo do fim, as 2 testemunhas de Apocalipse 11 já estão na terra. Os gloriosos degraus do céu, a escada do céu, já foram baixados. E muito brevemente, a Igreja Santa subirá por eles e entrará no reino eterno de Deus. Aleluia! Que o poderoso Espírito Santo abençoe a todos com espírito de sabedoria e entendimento na palavra, no tempo e na visitação do Senhor Deus, neste último instante, antes do grande e terrível dia do Senhor. Amém. Muito obrigado. Mashiach ben David. יבוא אלינו משיח בן דוד במהרה. יבוא אלינו משיח בן דוד במהרה.